Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao podcast Psicossomática em Foco. Eu sou Johanna Cruz e eu ajudo mulheres a eliminarem crenças limitantes para alcançarem seus objetivos. E o tema de hoje é Desvendando a fibromialgia, superando crenças limitantes. E para falar mais a respeito desse assunto, eu convidei uma psicossomatanalista e também psicoterapeuta, Carlene de Moura. Seja bem-vinda, Carlene. Obrigada, Johanna. Privilégio estar aqui com você essa noite, viu? Então, como você mesma disse, né? Só repetindo aí para frisar para quem não me conhece, eu sou Carlene de Moura, eu sou psicossomatanalista, psicoterapeuta também, e o meu objetivo é ajudar mulheres a recuperar a dignidade emocional. É um prazer ter você aqui com a gente, Carlene. E falando de indignidade emocional, né? Assim, porque você está se especializando em ajudar as mulheres a terem sua dignidade emocional, recuperar essa dignidade emocional. Então, pra Johanna... quem não conhece, o que é? Tá. Então, por um período da nossa vida, a gente tem dignidade emocional quando a gente é criança, porque nós nascemos com necessidades. E algumas necessidades, quando não supridas, elas geram traumas, geram dores emocionais. Mas quando criança, a gente cria ali algumas estratégias para sobreviver em meio àquela dor. E fica tudo bem, a gente consegue gerir aquela dor, aquela emoção, e a vida segue, a gente continua brincando, feliz. Só que com o tempo, essas estratégias, elas começam a se enfraquecer, elas deixam de funcionar. E aí a gente não consegue mais gerir as emoções, gerir os sentimentos que vêm, e aí a gente vai perdendo essa dignidade emocional. Então, quando a gente, na terapia, a gente consegue ajudar a pessoa a criar novas estratégias, a entender por que ela funciona assim, de onde que vem esses traumas, como que ela pode trabalhar, como que ela pode passar a agir de acordo com a realidade dela. Porque se eu não mostro reações diferentes para a minha mente, lá nas gavetinhas, é como se a gente tivesse gavetinhas dentro da nossa mente que guarda as reações que a gente teve diante das situações. Então, se eu passo por uma situação, já na adolescência, ou na fase da juventude, ou na vida adulta, a minha mente vai abrir as gavetinhas e vai procurar uma reação. Essa reação vai ser a reação da criança, então não vai funcionar. Como eu agia quando criança funcionava, mas agora não funciona mais. Então a gente vai perdendo isso. E sozinho a gente não consegue, né? Entender qual é o caminho para gerir essas emoções, criar novas estratégias, trabalhar esses traumas. Ou seja, vê se eu entendi bem, Carlene. Quando era criança, a gente criou estratégias para sobreviver àquele meio, certo? Isso ao que mesmo. A gente estava vivendo naquela época. Quando adulta, Exatamente. as estratégias que a gente tinha usado quando criança já não funcionam mais porque é uma outra realidade. Por exemplo, digamos que lá eu, quando era criança, para conseguir o que eu queria, eu ia lá, cruzava os bracinhos, fazia biquinho, birra e tudo. Aí papai e mamãe atendiam os familiares, dá para ela, vai. Mas só que agora, quando é adulta, isso já não vai funcionar mais. Já não é saudável para a situação que eu estou, hoje na realidade que eu estou. Um outro exemplo seria uma mulher de mais de 30 anos, por exemplo, eu, querer me vestir com um vestidinho cheio de babadinha, aquela coisa mais fofinha de criança, né? Que é de coisinha, enfim. Fica bonitinha aquela coisa toda fofa numa criancinha, mas não numa pessoa mais. Exatamente. Porque não é mais essa a minha realidade. Seria isso, né? E a nova estratégias que se adequam à minha realidade e que sejam saudáveis e funcionem. Né? Isso mesmo. Agora, Carlene, aproveitando aí, você é psicossomatanalista e psicoterapeuta. Conta um pouquinho mais para quem está te vendo pela primeira vez, como é que você veio parar no mundo da psicossomática? Então, Johanna, eu recebi um diagnóstico de fibromialgia. E eu sofri por muitos anos com a fibromialgia.
E eu sempre quis entender por que eu estava doente, porque esse diagnóstico, a fibromialgia, ela não tem um diagnóstico fisiológico. Tipo assim, a pessoa quebra um braço, aí vai lá, o médico olha, não, tá com o braço quebrado, ou tem problema em algum órgão, a pessoa vai lá e olha. A fibromialgia é diferente. Quando que vem o diagnóstico da fibromialgia? No meu caso, veio da seguinte forma. O médico que estava cuidando do meu caso passou exames de todas as doenças que geram dores, porque eu sentia dores muito intensas. Quando todos os exames eram negativos, aí ele me deu o diagnóstico da fibromialgia. Então, ele virou para mim e falou, você tem fibromialgia é uma doença crônica, você vai viver com isso o resto da vida, você vai tomar remédios para aliviar um pouco a dor, e ele ainda disse que eu poderia ir para uma cadeira de rodas. Mas assim, uma doença, você recebe um diagnóstico que não deu em exame nenhum, então eu não conseguia aceitar isso. Eu queria entender o porquê, de onde vinha. E na psicossomática eu encontrei essa oportunidade, né, de entender por que eu estava doente, de onde veio. E tudo isso, todo esse conhecimento. Por que tudo não entendi. Isso estava acontecendo, né? Por que você estava doente? O que estava por trás? Exatamente. Eu precisava entender, e eu consegui entender isso quando eu passei pela análise psicossomática. Certo, Carlene. E aproveitando que a gente está entrando nessa questão da fibromialgia, se aprofundando nesse assunto, explica um pouquinho mais para a gente o que é fibromialgia. Fibromialgia é uma inflamação no músculo que gera muita dor. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu passei por isso, sabe? Sofri por mais de 30 anos com a fibromialgia. Então, assim, eu posso dizer que, gente, as dores são insuportáveis. É aquela coisa de você dormir e deitar para dormir com dor e acordar com dor. Eu usava eu não cerca de 9 medicamentos. O que é isso. Eu consigo imaginar o que é uma dor mais leve, né? Uma TPM, uma dor de cabeça. Né? Mas, assim, dormir, acordar com dor já é um pouco mais desafiador. Acredito que quem consegue ter um quadro mental mais claro sobre isso é quem realmente passa por uma situação como essa, ou semelhante a essa, né? Que você vivenciou, tá? E eu chegava a tomar cerca de 9 comprimidos por dia para dor e não resolvia. Às vezes tomava uma dose alta de corticoide, né, uma injeção de corticoide que chegava a ter duração de 3 meses. Mas, assim, amenizava muito pouco as dores. Era terrível, terrível. Sim. Imagina, medicação forte, né? Como corticoide. E, Carlene, você falou que passou pela análise psicossomática, certo? E hoje, você tem essa experiência, né? Um dia você foi a paciente, foi aquela que sofreu com a fibromialgia, passou por todo aquele processo, recebeu diagnosticado, foi diagnosticada, né? E hoje é uma profissional da área, é psicossomatanalista. Então, a título de clareza, explica para quem está ouvindo pela primeira vez que raio é um psicossomatanalista, né? Porque é uma profissão que é nova. Poucas pessoas são psicossomatanalistas, até onde eu sei. Então, explica pra gente o que é um psicossomatanalista, o que ele faz, esse profissional. Então, o psicossomatanalista, quando a pessoa já tem um diagnóstico, e chega pra gente dizendo, por exemplo, eu tenho fibromialgia, porque esse é o argumento que as pessoas usam, eu tenho, né? Porque é assim que elas escutam, você tem, então elas adotam isso, eu tenho, então acaba infelizmente tomando posse, né, da doença. Então quando a pessoa chega com um diagnóstico, o nosso objetivo é ajudar a pessoa a entender por que ela está doente. Qual foi a postura mental que ela adotou que gerou tudo isso? Qual é a emoção base que em determinado momento, numa situação impactante, porque situações surgem na nossa vida. Algumas são boas, outras são ruins, e todas elas geram emoções.
Só que, às vezes, a situação ela é tão impactante, que ela gera uma emoção negativa num grau tão impactante que acaba se somando ao fisiológico. Um exemplo, né? A fibromialgia. A emoção base da fibromialgia é inflexibilidade. Então, essa postura mental inflexível, alimentada ao longo das situações que a pessoa vai passando, isso se soma ao fisiológico. Nós somos seres humanos flexíveis. Então, se a minha mente está inflexível, frente a mim mesma, frente a outros, ou o meu comportamento é inflexível, aonde é que isso vai refletir no meu corpo? Então, eu vou ficando rígida, dura. Sim. Porque assim, né, Carlene, é como você falou, essa questão da inflexibilidade. Todos nós vamos passar em algum momento por alguma situação que a gente vai ter situações que a gente vai ser um pouco mais firme, rígido diante daquela situação, e tem horas que a gente vai precisar ceder. Exato. Assim como as pessoas também, às vezes, precisam ceder. Então, não dá para a gente ser rígido, inflexível o tempo todo. Não é saudável. Exatamente, né? Exatamente. Aí já então, ultrapassa o limite, né? Isso. Então, quando passa esse limite, é o que faz mal. Assim como qualquer outra emoção. Exatamente. Então, passou do limite, já começa a fazer mal. Faz, porque fica tóxica, né? Adoece. Isso. E aproveitando esse gancho, Carlene, numa visão mais pessoal, como é que você vê hoje a fibromialgia? Então, hoje eu não vejo mais como, da forma como eu recebi o diagnóstico, hoje eu não vejo mais como uma doença crônica. E infelizmente, as pessoas elas têm uma visão distorcida sobre a palavra crônica. Por quê? As pessoas acreditam que crônico é que não tem cura. E se a gente pegar um dicionário e olhar, crônico é algo persistente, que persiste. Isso. Foi bom você tocar no assunto, né? Não é algo que não tem cura, é algo que é persistente. Exatamente, é persistente. Então, hoje, para mim, a fibromialgia ela é como se fosse um resfriado. Assim como tem solução para um resfriado, tem os meios que eu posso adotar para me livrar desse resfriado, tem os meios que eu posso adotar também para me livrar da fibromialgia. É possível. Até a Edilane perguntou se tem como ajudar a pessoa a se livrar dessas dores. Tem sim, é possível. E eu sou a prova viva de que é possível. Não só eu, como vários outros que já passaram pela análise psicossomática clínica, né? Vários outros. Então, é possível aliviar essas dores. Então, para mim, hoje é como se fosse um resfriado. Eu posso lidar com isso igual eu posso lidar com um resfriado ou qualquer outro diagnóstico que é possível eu ou me hidratar melhor, sabe? Quando você está lá resfriado, que o médico pede para você se hidratar melhor. Então, tem meios também para a gente lidar com essas dores da fibromialgia e resolver, e parar de sentir essas dores. Ou seja, Carlene, só para deixar mais claro ainda, a fibromialgia é possível se libertar ela, né, com um profissional, né, como, por exemplo, psicossomatanalista, né, fazendo tratamento, tudo direitinho, seguindo ali as orientações. Né? Exatamente. E voltando ainda, você falou sobre a sua visão pessoal. E visão profissional agora, como psicossomata analista, tendo essa mentalidade, sabendo o que está por trás ali da fibromialgia, né? Qual é a sua visão sobre ela? Então, minha visão profissional é que a fibromialgia ela é 100% emocional. 100% emocional. É tanto que não tem um diagnóstico fisiológico para ela. Então, ela começa aqui, ó, na mente. Isso mesmo. E falando em emoção, uma coisa você já mencionou, a inflexibilidade. O que mais dá para mencionar, Carlene, além da inflexibilidade? Então, se eu sou inflexível nas minhas ações, ou na minha postura mental, ou no jeito no que eu espero das pessoas, se eu vejo a opinião de uma pessoa, que essa é uma das características, né? Ser muito sensível à opinião diferente da minha. Né? Se eu sou sensível
a opinião diante da minha, se a pessoa me dá uma opinião diferente, eu disse para eu não fazer algo que eu quero fazer porque aquilo não é legal ou talvez não dê certo. Então, aquilo para quem sofre com fibromialgia, gente, é uma sensibilidade tão grande. Às vezes ela até vai ouvir a pessoa, às vezes ela até vai acatar o conselho, mas ela não quer fazer isso. Ela vai ouvir por obrigação, não por vontade própria. E isso a deixa extremamente contrariada. E essa contrariedade, ela é uma emoção base de outra doença. Por exemplo, quem sofre com isso que eu ia perguntar, né? Porque, tipo assim, a pessoa já sofre com fibromialgia, que já não é fácil o diagnóstico, receber o diagnóstico, passar pela doença, lidar ali, e ainda com esse mesmo diagnóstico, se ela não ficar alerta, não se cuidar, ela pode desenvolver outras questões ainda? Pode sim. Porque as emoções... pode falar. Por exemplo, Carla, o que ela pode vir a desenvolver? Então, nesse caso, né, ela está lá, ela deu opinião, falou, alguém veio e falou o contrário, aconselhou ela, por exemplo, a fazer diferente. Ela pode até fazer, mas ela vai fazer contrariada, ela vai ficar chateada de estar fazendo aquilo dali. E essa contrariedade, ela é emoção base de outra doença, da enxaqueca. Eu também sofria com enxaqueca. Pensa numa pessoa que ficava contrariada, entendeu? Muito contrariada. A gente pode citar outra característica aqui, por exemplo, a pessoa que sofre com fibromialgia, ela tem a sensação que ela está carregando o mundo nas costas. Quer seja porque ela, por assim dizer, ela se sente responsável por resolver o problema de todo mundo, seria isso? Isso, ou na família, ou no trabalho, seja lá onde for, ela quer dar conta de tudo. E isso sobrecarrega. Mentalmente a pessoa se sente sobrecarregada. Aí lá vem mais coisa. Essa sobrecarga emocional. Ela vai sentir muitas dores. Gente, quem sofre com fibromialgia, olha, essa região aqui, ó, em mim era dura. Ó, agora eu consigo, ó, eu tô apertando aqui, eu consigo. Ó. Mas pega aí nas costas, nessa região aqui, ó, quem sofre com fibromialgia. Tenso, duro, às vezes cria até um caroço aqui, ó, atrás, abaixo do pescoço. Então, vai se somando uma emoção à outra. Outra coisa que acontece também, vou citar aqui mais uma característica. Da pessoa. A tendência não seria melhorar, né, Carlene? A tendência é piorar, né? Piorar, exatamente. É fazer uma correntinha de doença, né? Por exemplo, a pessoa que sofre com fibromialgia, ela tem dificuldade de relaxar, ela não relaxa, ela não curte os momentos, né? Às vezes a gente conversa aqui em casa de coisas que a gente fez, às vezes eu não consigo lembrar de detalhes, porque é como se a minha mente, o meu corpo viajasse, eu fosse para aquele lugar e a minha cabeça ficasse. Entendeu? Entendi. Sabe? Tipo, tá assim, ó, uma situação. Num passeio, numa recreação com os amigos, mas só tá o corpinho ali, né? A mente tá em outro canto. Quando eu voltar para casa, tem que fazer isso, Y, Z, né? Exatamente. Igual, por exemplo, ó, a família lá, né? Se prepara para viajar final de ano, marido de férias, todo mundo em casa, os filhos de férias, beleza, vai, viaja. Aí na estrada, todo mundo rindo, brincando, curtindo, olhando a paisagem, e a pessoa que sofre com fibromialgia fala, ai meu Deus, será que vai demorar essa viagem? Será que vai passar logo? Aí chega lá, todo mundo curtindo, ou mar, ou piscina, seja lá o que for, e a pessoa tá lá. Ai meu Deus, eu tenho que fazer a matrícula dos meus filhos quando eu voltar, não posso esquecer. Eu tenho que comprar o material, buscar a lista de material. Ai meu Deus, como é que vai estar aquela casa quando eu voltar? Sabe? Não relaxa, como se ela não tivesse o direito de curtir, e ela tem esse direito. Mas ela não se permite curtir. E olha aí, mais essa preocupação o tempo todo, que estresse. Isso não é saudável, né, Carlene? De jeito nenhum. De jeito saudável. Gente, um passeio para a gente recarregar as energias, para a gente voltar dali com as energias renovadas, né? Pronto para seguir. Mas não relaxa. Eu não relaxava. Como é que vai, né, eu falo por mim, era desse jeito mesmo. Era desse jeito. Carlene, ó, eu estava analisando aqui, você citou pelo menos 3 disparadores emocionais.
da fibromialgia, que foi não suporta ser contrariada, e pode vir a pessoa desenvolver uma enxaqueca, se sente sobrecarregada, né? Eu carrego o mundo nas costas, né? E isso tende a refletir, né? A pessoa tende a sentir lá na coluna, né? Também falou sobre... São pessoas que não relaxam de forma alguma. Isso gera muita tensão muscular, né? Enfim. E é como você falou, vai formando quando não cuida, né? Não tem o devido cuidado profissional, vai gerando aquela correntinha, mas não é a correntinha do bem. Por assim dizer, é a correntinha das doenças. Não mesmo. Exatamente. Fibromialgia, daqui a pouco a pessoa tende a enxaqueca, um problema na coluna, sofrer diariamente com tensão muscular. Se já não bastasse as dores da fibromialgia. Dor, né? Exatamente. E não é só isso, não. Por exemplo, junto ao diagnóstico da fibromialgia, como eu fui alimentando, porque eu não tinha esse conhecimento, né? Eu tô aqui soando porque Carlene, eu desliguei o ventilador que tá atrapalhando aqui o áudio, aí agora eu tô só, vira e mexe, dou uma secadinha aqui no rosto, mas vida que segue, tá, gente? Vamos lá, né? Então, isso aí. Então, no meu caso, no meu caso, foi a fibromialgia, enxaqueca, intestino preso, uma tendinopatia, problema de tendinite, isso. Eu fiz várias sessões de fisioterapia para essa questão da tendinite, de uma dor no joelho, eu não conseguia movimentar direito o meu joelho. Então, porque assim, se eu não aceito a opinião do outro, né? Porque é a minha que é boa, é a minha que está certa, eu que estou certa. Olha o orgulho. É como se a pessoa fosse o dono da verdade, quando não tem... Exatamente. Né? Agora, fora ele, a gente é... Capaz que acho que eu estava me sentindo a última bolachinha do pacote, sabe? Quando eu estava sofrendo com fibromialgia. Só eu sou boa em tudo, ninguém é bom em nada, só eu sei. A sua opinião para mim não dá, não. Desde que eu faço o meu jeito é o melhor. Né? Então, não vale a pena, né? Você passou pela análise psicossomática e conseguiu se libertar, né, Carlene? Puxa vida. E graças a isso, hoje você também ajuda outras pessoas, né, a vencer esse desafio. Exatamente. Agora, aproveitando a conversa, vamos aprofundar um pouquinho sobre crenças? Vamos lá. Quais são algumas crenças comuns que as pessoas com fibromialgia podem desenvolver e que podem limitar sua qualidade de vida? Então, veja bem, Johanna, quando a gente analisa o perfil da pessoa que sofre com fibromialgia, a gente vê que ele está cheio de crenças limitantes. A gente falou muito sobre opinião. Vamos pegar o exemplo da opinião aqui. Alguém me dá uma opinião, né? E eu não aceito essa opinião, porque eu acredito que só eu sei resolver aquilo. Só a sua maneira de resolver é que é certa. Olha que limitante isso. O tanto que isso me limitava. Vou usar eu mesma como exemplo aqui. O tanto que eu era limitada. Meu Deus! Essa porque quando a gente mental abre inflexível. Um pouquinho a nossa mente, a gente consegue ver ter uma outra, ver um horizonte, né? Não é só dessa forma, é essa forma que dá para resolver. Exatamente. Vida, assim, funciona também, dá certo. Então você não fica preso só dessa forma, né? Você vai ter outras opções e outra, do jeito do outro também é bom, dá certo, mas até eu ouvir as verdades que eu precisei ouvir, que dói. Dói você ouvir que você é esse tipo de pessoa e mais um pouco, eu citei aqui só 3 características. Tem mais. E agora eu vou aproveitar mais uma vez o gancho, Carlene. Então vai. Você falou assim, que dói ouvir umas verdades. Na terapia, nós, como psicoterapeuta, que você também a gente tem uma abordagem diferente de um psicossomata analista. Por exemplo. Muito diferente. Na psicoterapia, a gente, através de perguntas, diálogo, sucinto, né?
a gente vai ajudando o nosso paciente a perceber o que ele precisa mudar, onde ele precisa da atenção, como ele obter aquele equilíbrio emocional, gerir melhor suas emoções, lidar de forma mais saudável com os desafios do dia a dia, certo? Só que na análise psicossomática, como é que é com o psicossomatanalista? Só para o pessoal ter uma ideia. Então, aí já é diferente, né? A gente já é bem direto. Não que... Pode concluir, que aí depois eu falo. Não que a gente não seja na psicoterapia, só que é diferente. Na psicoterapia, você direciona o paciente, né? Você vai analisando junto com ele a situação, né? Fazendo perguntas para ajudar ele a chegar àquela conclusão, para ele entender. Já na análise, eu vou direto ao ponto. Eu vou falar, eu vou dizer para a pessoa qual é o perfil da pessoa que desenvolve fibromialgia. E isso é de todas. Então, assim, tanto que antes... É como se fosse ali, vamos mexer aqui nessa ferida no seco, nessa anestesia. Exatamente. Exatamente. E aí é onde vem a dor. É tanto que antes da gente dizer para a pessoa o perfil da pessoa que desenvolve, né, a fibromialgia, a gente faz um pedido para a pessoa. A gente pede para a pessoa baixar o nível do orgulho, né, subir o nível da humildade e aumentar a capacidade auditiva. E no final a gente pergunta, faz sentido para você alguma coisa que eu disse aqui? Ou seja, porque Carlene, a princípio... você não diz assim, pá, só... Não é aquela coisa, pá, joga na pessoa a verdade. Você prepara a pessoa para ela ouvir aquela verdade, porque você sabe que vai doer. Porque alguns vão encarar aquilo como algo doloroso, outros não, vai depender da reação. Cada um tem uma reação, né? Sim. No meu caso, doeu. Doeu tanto que eu neguei. Eu não sou assim, não. Eu não faço esse tipo de coisa, não. Eu sofro fibromialgia, mas eu sou diferente de todo mundo que sofre, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Sou tão legal, sou tão boazinha. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas daí, quando você começa a racionalizar, você vem à sua mente situações em que você reagiu exatamente como foi descrito ali. Mas pensei, pensando bem, tem razão, né? E para mim, todo perfil se encaixou em mim, todas aquelas características se encaixou em mim. Então, de uma vez que... Primeiro eu neguei, né, claro. Depois eu comecei a racionalizar. Não, peraí, mas eu já me peguei reagindo assim mesmo. Então, quando eu aceitei, aí foi onde veio a vontade de mudar. Veio a indignação. Não, mas peraí, mas se andar por aqui tá me doendo tanto, eu vou procurar um caminho melhor. É possível eu encontrar um caminho de menos dor. É possível mudar essa postura mental e flexível. É possível que eu seja uma pessoa mais flexível, mais calma, mais tranquila. Sim. Claro que aí a gente trabalha tudo que gerou essas emoções, né? Foi trabalhado e aí veio, né? Eu comecei a sentir o alívio das dores. Depois que trabalhou tudo. É por isso que você, né, como psicossomatanalista, né, Carlene, pede pro paciente ele aumentar, elevar ao máximo que pode a humildade. Né? Existe humildade. Exatamente. Se você mantém aquela postura inflexível, não tem jeito, a gente não faz milagre. Ninguém faz milagre. Não muda. Ninguém vai conseguir um resultado. Ninguém consegue um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Né? Eu não ia conseguir me livrar das dores, ter um resultado diferente, se eu não mudasse essa postura mental. Então, precisava mudar. Porque se eu realmente queria melhorar, eu precisava mudar essa postura mental. Era uma necessidade. Isso mesmo, Carlene. E aproveitando ainda a questão das crenças, Carlene, como é que as crenças limitantes elas podem influenciar no tratamento da fibromialgia? Continuando ainda nessa linha. Então, se a pessoa ela fica na fase da negação, por exemplo, né? Acreditando que só ela sabe, que ela não é nada daquilo, igual eu estava lá no começo. Se eu não tivesse aceitado, se eu não tivesse racionalizado, aceitado, eu estaria no mesmo lugar. Aliás, não estaria no mesmo lugar. Talvez hoje eu estaria numa cadeira de roda, porque o médico falou que eu ia com a cadeira de roda, né? Com o tempo, eu poderia ir com a cadeira de roda. Então, se eu não tivesse mudado a minha postura mental, se eu continuasse naquela crença tão limitante que só eu sei,
Ah, não, não, eu não posso relaxar, eu tenho que ficar sempre alerta. Ai, meu Deus, eu tenho que resolver os problemas de todo mundo. Eu não ia melhorar. A Aprender tendência a é dizer... piorar, né, Kalene? A tendência é piorar. Se eu não tivesse aprendido a dizer não em algumas situações, tivesse continuado com aquela síndrome da boazinha, né? Uhum. Queria ajudar todo mundo, como se eu fosse o Deus da vida das Uhum. pessoas, né? Porque quem quer ajudar todo mundo e resolver os problemas de todo mundo, ele está querendo ser um Deus na vida da pessoa. Porque Uhum. é Deus que tem esse poder de ajudar você, a mim, qualquer pessoa. Mas eu não tenho esse poder. Então, entender que Sim. cada um tem a responsabilidade, é cada um que vai levar a sua Isso. carga. Você entra quando é realmente necessário, E sabe? ainda Quando essa pessoa você... te pede, né, Carlene, Exatamente, ajuda. porque eu era intrometida, viu? Sabe, quando eu achava que a pessoa, a leitura mental, eu achava que a pessoa estava precisando de mim, ia lá para saber, ô, peraí que eu vim te ajudar. Né? Às vezes a pessoa fala, não, mas está tudo bem, não, mas você está precisando de ajuda. Olha isso. Ai, Carlene, a gente ia assim, mas o assunto é sério, né, É, Carlene? muito É sério, muito sério mesmo. E, Carlene, verdade. agora entrando na parte de estratégias, existem estratégias específicas para serem usadas com os pacientes para que eles possam adotar, né, uma postura, né, desafiar essas crenças, né, e superar elas, né, e assim, né, caminhar em direção a se libertar da fibromialgia? Uhum, sim, existem várias estratégias, mas eu particularmente sou apaixonada por uma estratégia, porque ela é muito poderosa. Parece simples, mas é muito poderosa. Que é Sim, questionar. Questionar. Por quê? isso. Porque quando eu questiono, eu lanço dúvida. E a dúvida ela tem um poder. E a gente quer usar Uhum, esse poder da dúvida ao nosso favor, não contra nós. A dúvida ela tem o poder de enfraquecer. Então, uhum, eu não quero usar a dúvida contra mim. O que seria usar a dúvida contra mim? Se eu começar a duvidar das minhas crenças, dos meus valores, dos meus princípios, se eu começar a sim, questionar, eu vou duvidar, e se eu duvido, eu enfraqueço. E sim, eu não quero enfraquecer minha fé, meus uhum, valores, meus princípios. Então, dúvida nesse caso, fora. Porém, isso. sabendo que a dúvida ela tem esse poder de enfraquecer, eu Uhum. posso usar a dúvida para enfraquecer crenças limitantes, pensamentos negativos. Por exemplo, Algo vamos mais pegar... direcionado, né, que realmente precisa ser questionado, ser enfraquecido e eliminado, Isso, né? exatamente, porque veja bem, eu estou lá naquela postura mental inflexível, alguém vem me dar uma opinião, eu rígida diante daquilo, não aceito, porque só eu sei. É verdade que só eu sei tudo, é verdade que só eu sei fazer do jeito certo. Peraí, mas Não, e né? se, e se eu aprender com ela? E eu tiver duas Sim, opções para fazer isso? O não é melhor? o que que eu ganho? O que que eu estou ganhando, achando que só eu estou certa? O que que eu Uhum, estou perdendo? Eu estava perdendo a minha saúde, a minha uhum. qualidade de vida, a minha dignidade emocional. Eu estava perdendo tudo isso. Então eu percebi que não vale a pena. Ou Então quando a seja, pessoa... uhum, Ah, você falou aí, né? É até bom a gente se perguntar, né? O que que eu ganho e o que que eu perco mantendo essa postura inflexível, me mantendo exatamente. contrariada diante de determinadas situações. Exatamente. Então quando eu Uhum. questiono, quando eu percebo o quanto eu perco, quando eu questiono e lanço dúvida, eu enfraqueço. Só de saber que eu estou perdendo, eu já não quero mais ficar naquela. E ainda Uhum. lanço dúvida, enfraqueço, se ele fica fraco, se esse pensamento, se essa crença fica fraca, a tendência de continuar é muito pouca. O mais provável que aconteça é que eu quebre essa crença Sim. limitante, sabe? É que eu enfraqueça de verdade, é tanto que não vai fazer sentido mais para mim usar. Sim. Como não faz hoje. Se alguém me dá uma opinião hoje, eu quero escutar, eu quero aprender. Eu estou Uhum. aberta, eu estou aberta a aprender. E isso me ajudou, né? E pode ajudar as pessoas que vão passar, que vão escolher passar pela análise, né?
a melhorar, Uhum. a Isso melhorar mesmo. essas dores. Porque, gente, ninguém merece viver com dores. Ninguém Com merece. certeza. Dormir com dor e acordar com dor, né, Carlene? Ai, terrível, que cansaço, Uhum. sabe? Que saco Sim, ficar sentindo dor o tempo todo. Era terrível, sim. terrível. E, Carlene, agora se aprofundando um pouquinho mais nesse lado profissional, como psicossomatanalista, profissional da saúde, Carlene, como é que você aborda mais ainda essa questão das crenças limitantes durante o tratamento da pessoa com a fibromialgia? Você está Então, fazendo aquele primeiro, acompanhamento ali com o paciente, você vai detectando, né, esses desafios, né? uhum, isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é ajudar o paciente a entender por que ele está doente. Qual foi o caminho que ele percorreu? Não porque ele tenha escolhido percorrer esse caminho, Uhum. sabe? Às vezes essas reações, elas são até inconscientes, porque ela está buscando uma forma de reagir diante de tanta dor, Sim. né? Então, a gente ajuda ele a ter clareza nesse sentido, entender por que ele está doente. E quando ele começa a entender por quê, que aquele jeito de pensar, aquela rigidez, aquela inflexibilidade mental está limitando, né? Está Sim. fazendo ele agir de acordo com essas crenças limitantes, né? Que, eu tenho que resolver o problema de todo mundo. Aonde que eu tenho que resolver o problema de todo mundo, né? Cada um é responsável Ah, por si, né, também. exatamente. Eu tenho que fazer do meu jeito, só do meu jeito tá bom. Isso é muito limitante, gente. A gente pode Sim. aprender com o outro, isso é muito limitante. E o paciente, ele começa a entender isso, que esse caminho que ele está Uhum. trilhando é o caminho da dor, é o caminho da doença, é o caminho da corrente de doenças. Eu Uhum. não quis continuar nesse caminho, eu escolhi sair desse lugar. A pessoa Uhum. precisa querer sair, precisa ter a humildade de aceitar que realmente ela não escolheu um bom caminho e que aquele caminho está adoecendo ela. Sim. Isso. Então acaba que ela enxerga, né, que ela está com essas crenças limitantes e a gente junto vai trabalhar isso, vai descobrir os momentos que disparou essa emoção de forma tão, tão forte, tão impactante, né? E Isso. ajudar a pessoa a melhorar. Mas a pessoa precisa se Uhum. permitir, porque o meu papel é direcionar, mas Isso, o papel da Carlinhos. pessoa é aceitar andar nesse caminho, né? Vai Isso. depender 10% de Ah, mim e 90% da pessoa, né? ou seja, a maior parte, o resultado positivo de ela se libertar da fibromialgia, em grande parte, vai depender dela se permitir passar pelo processo. Ou, como você Exatamente. falou, né? Por isso, aquela preparação no início ali, Uhum. para a pessoa ouvir, né? O que ela precisa, o que ela precisa mudar e sair daquela Exatamente. diagnóstico. E, Carlene, Exato. agora, assim, caminhando um pouquinho mais para o final, eu não sei se você ouviu a pergunta, mas eu Ah, estava te perguntando o que você diria para uma pessoa que recebeu o diagnóstico recentemente de que está sofrendo, né, de fibromialgia, e ela também está lutando contra as crenças limitantes. E uhum. aí, o que Então, faz? eu até respondi, mas eu posso frisar novamente aqui, né? Então, eu Uhum. ainda falei que eu diria para essa pessoa não acreditar como eu acreditei nesse diagnóstico, que é crônico, não tem cura, que você vai Sim. viver com isso o resto da vida, né? Johanna, foi até bom você perguntar de novo, que eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Teve um dia, gente, que eu fui parar numa UTI, com espasmos intensos, foram tão intensos os espasmos que a minha oxigenação começou a cair e me levaram para a UTI. E a suspeita deles é que ou eu estaria com aquela doença, ela, ou esclerose múltipla, porque eram muito intensos os espasmos. Meu E, Deus. e quando eu me peguei naquela situação, eu disse assim, puxa vida, o médico tinha razão, eu vou com a cadeira de roda, porque eu não conseguia andar. Sim. Eu só conseguia andar se eu tivesse uma pessoa de um lado e do outro me segurando. Então eu pensei, agora sim, agora eu vou para a cadeira de roda. Inclusive, meu marido até conseguiu uma cadeira de roda para mim enquanto eu estava na UTI. Vocês acreditam? Carlene, agora eu já estou até imaginando, fazendo aqui um quadro mental.
Porque, assim, para nós, como profissional, a gente consegue perceber, a gente constantemente está pesquisando, estudando, e a gente tem essa consciência de que não é crônico, é algo persistente. Uhum. Né? Só que na maior parte das vezes, né, a maioria das pessoas não sabem disso. Exatamente. Ela não tem esse conhecimento, não foi dito para ela que é algo persistente e que é possível ela se libertar da fibromialgia. Então, assim, eu imagino assim, imaginando aqui, né, você recebendo esse diagnóstico, fazendo aquela ligação, realmente tem razão, eu vou ir para a cadeira de roda, de até se visualizar ali na cadeira de roda e como isso afetou mais ainda emocionalmente. Menina, eu fiquei muito mal, muito mal. E fisiologicamente também. Mais dores, mais dores. Aquela preocupação excessiva, puxa vida, agora eu tão nova, vou para cadeira de roda. Eu tinha 30 e poucos anos quando eu fui para UTI. E Sim. Aí fizeram os exames para ver se era ela, se era esclerose. Não deu nada. Quase me viraram do avesso, sabe? Não descobriram nada. Depois de outro. Exatamente. Exatamente. E aí eu me lembro que eu fiquei tão chateada com aquela situação, porque eu não sei o que os médicos estavam pensando, e às vezes eles olhavam para mim e ficavam cochichando. Aquilo me deixou tão mal, porque os exames não davam nada, né? Tipo, e aí você também não sabe o que eles estão pensando, o que eles estão dizendo, é uma sensação... E eu toda adoecida emocionalmente, ainda ficava fazendo um monte de leitura mental. Esses médicos devem estar pensando que eu estou fingindo, que eu estou desse jeito. Foi terrível, terrível. Né? Passar por isso, puxa vida, foi muito ruim passar por tudo isso. E depois que passou tudo, eu até andei pesquisando mais sobre a fibromialgia, porque eu não entendi por que os espasmos, né? E por que não deu nada? De novo, nada, não era nada. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a fibromialgia e um dos sintomas é espasmos. E eles podem ser intensos. Então, naquele momento, eu estava numa crise muito forte de dor da fibromialgia, que acabou acarretando, né? Em consequência, veio os espasmos. Gente, eu me tremi assim, eu achei que nunca mais eu ia voltar ao meu normal. Para comer, eu levava a colher na boca, assim, toda me tremendo. Ai, foi terrível essa fase, mas passou. Passou. Isso. Eu acredito que qualquer outro ser humaninho, né? Qualquer outra pessoa teria também uma reação semelhante à sua, Carlinhos. Exatamente. Você é ser humano como qualquer outro ser humano, né? Exatamente. E continuo sendo. Né? Por exemplo, se eu der faxina na minha casa hoje mesmo eu limpei minha casa. Né, Carlinhos? Hoje eu tô com um pouquinho de dor, porque hoje eu dei uma limpada na minha casa, então eu tô com dor normal, mas amanhã eu vou estar outra pessoa, eu vou dormir com essa dorzinha, mas amanhã eu vou estar ótima, nada que uma noite bem dormida não resolva. Não é igual antes, que eu dormia com dor e acordava com dor, né? Então, gente, não valide, quem tá com esse diagnóstico aí da fibromialgia, não valide que é algo crônico, que não tem cura, como as pessoas pensam que o crônico é, né? Tem jeito sim, gente, teve jeito pra mim, teve gente pra várias pessoas que escolheram, né, mudar a sua postura mental, entenderam, obtiveram esse conhecimento. Então, é possível, é possível. Se é possível para uma pessoa, se uma pessoa consegue, todas as outras conseguem. Exatamente, todas as outras conseguem. Isso mesmo. Carlene, eu gostaria de ler alguns comentários aqui e eu acredito que devem ter perguntas, só que eu não vou conseguir ver todas. Para mim só aparece até um certo ponto. Para mim ainda continua travando. Agora travou de vez a minha telinha. Você consegue ler para a gente? Para mim está travando. Não consigo voltar. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu consegui ver uma aqui bem interessante. Esqueci o nome dela agora. Está um pouquinho ali para trás, mas eu não estou conseguindo voltar. Mas eu vim aqui É preciso dar uma faxina na mente. Aprender é um grande privilégio, viu? Ainda mais dentro da família de irmãos. Isso, muito bem. Realmente é necessário essa faxina, né? Porque essas crenças limpeza, militantes, né, esses pensamentos negativos são sujos.
né? São mentirosos, são tóxicos. Então, onde ele está, ele contamina. Então, a gente não quer a nossa mente contaminada com lixo, né? Isso. Com esses Carlene, pensamentos. tem outra Então. aqui, ó. Uhum. E, infelizmente, essa daqui é da Márcia. Acredito que é Márcia. Infelizmente, temos uma cultura de ver a classe médica como semideuses, onde o que se fala é a pura e única verdade. São autoridades, né? Veste aquele jaleco branco, vira uma autoridade. O que eles falam, a gente acredita. Então, por isso que eu falo, não valide esse diagnóstico. Uhum. Gente, infelizmente, a minha internet está muito lenta, eu não estou conseguindo ver todos os comentários. Eu só consigo ver até aqui, Carlene. Eu voltar até esse ponto, na verdade. Tá, alguém pergunta aqui. Carlene, tem uma pergunta, eu consegui voltar um pouquinho aqui, ó. Carlene, o que é espasmos? São tremores, gente, são tremores. Eu me tremia toda, dos pés à cabeça, sem controle, eu não conseguia controlar. Tanto que quando eu desci do carro, eu desmaiei, de tanto que eu me tremia. Aí um enfermeiro foi lá, me ajudou, quando eu acordei, eu estava numa mesa, já o pessoal medindo minha oxigenação, colocando aparelhos, falando que eu ia para a UTI por conta da oxigenação. É tremores, você se treme todo, você se debate de tanto tremer. Isso. Ó, a Cel Paulina, né? Pode colocar o nome aí, por favor, que eu esqueci. Mas ela falou assim, ó, arrancar as cascas das feridas dói, mas compensa. Dói, exatamente. Mas compensa. Porque você está arrancando a casca da ferida para injetar o remedinho ali dentro para ela cicatrizar de uma vez por todas, para não ficar ali te incomodando, né? Não vai ser mais aquela ferida que não sara de jeito nenhum, que vive inflamando, né? Então você vai mexer, mas é igual eu falei pro Álvaro, né? Agora a gente estava lá, é uma dor que vale a pena passar, que é uma dor que você passa para aliviar a outra. Então compensa, vale a pena. Obrigado, Selene, ela colocou o nome dela aqui. Ó, a Alexandra comentou, a codependência pode levar à fibromialgia? É uma pergunta, né? Pelo que estou vendo, tem a ver com crenças limitantes, é isso? Também está relacionado a crenças limitantes. Porque, veja bem, igual a gente comentou, né? Eu acredito que só eu estou certa. Só o meu jeito é o certo, só eu sei fazer. Será que é verdade que só eu sei fazer? Ou se eu aceitar a opinião do outro, eu vou aprender com o outro? O que é melhor? O que é mais saudável? O que é verdade? Qual opção é verdadeira? Eu posso aprender com o outro que só eu estou certo. Então, se eu dependo de alguém, mas essa pessoa, eu sou codependente de alguém, digamos, né? Então, aquela codependência da pessoa, mas a pessoa vive me contrariando porque a opinião dela não bate com a minha. E aí, como é que eu vou ficar nessa situação se eu não aceito a opinião dela? Então, qualquer situação, né, que vai me deixar contrariada, seja qualquer pessoa, a tendência é as dores aumentar, porque a minha postura mental inflexível não vai me deixar aceitar. Quero a ajuda da pessoa, mas só se for do meu jeito. E aí eu vou aproveitar o gancho aí, Carlene, mais uma vez. É questionar mesmo. Exatamente. Hashtag não questione, gente. É questionar. A Carlene, ela fez 2 perguntas que eu anotei aqui, ó, para a gente se fazer. O que eu ganho? O que eu perco? Essa codependência, que está gerando ali codependência, né? O que eu ganho, o que eu perco por manter uma postura mental inflexível, né? Como a Carlene própria mencionou, querer impor para as pessoas que só o meu ponto de vista é o certo. Ninguém faz, só eu sei fazer o certo, ninguém mais sabe, né? Sabidona que só, né? Pensa. Isso. Verdade, a Alexandra comentou aqui, obrigada pelo like de vocês. Obrigada, Alexandre, a todos que comentaram, tá? Estão participando. Carlene, vamos continuar um pouquinho? Estamos finalizando? Carlene, eu vou fazer agora uma brincadeira com você, para o pessoal te conhecer um pouquinho, tá? Bora lá. Se você tivesse um poder, qual você teria? Então, se eu tivesse poder hoje,
eu daria para todas as pessoas que eu tivesse o alcance, dignidade emocional. Porque quando se tem dignidade emocional, a pessoa sabe gerir as emoções, a pessoa tem reações saudáveis diante das situações. Como eu disse lá no começo, né? As estratégias da criança, ela não funciona na adolescência, ela não funciona na vida adulta. Vai eu fazer biquinho, fazer careta da birrinha adulta para conseguir alguma coisa. Não vai funcionar, vai ser ridículo. Né? Vai eu, Carlene, com quase 45 anos, chegar para uma criança de 2, 3, 4, 5 anos e falar assim, ô meu benzinho, vem cá, eu tô passando por isso e por isso e por isso, o que eu faço? Me ajuda. Ele pode até me dar uma ideia. Não faz sentido, né, Carlene? Ele vai até falar, faz isso, mas ele vai falar com base na mentinha dele, de criança. Né? Então, isso mesmo. a gente não vai chegar numa criança e falar, mas às vezes a gente deixa a nossa criança ferida, as lembranças da infância, as estratégias da infância ditar a nossa vida adulta. Aí fica aquele adulto infantilizado. Né? Então, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, é melhor a gente aprender, criar estratégias novas, mostrar para nossa mente reações saudáveis, reações que condizem com a realidade nossa. Né? Nós somos adultos e precisamos pensar e agir como adultos. Isso, muito bem, Carlene. Livro, Carlene? Olha, vou citar 3. Primeiro, que para mim é como um guia, é a Bíblia. Outro livro que eu gosto muito é A Síndrome da Boazinha. Porque eu sofri com essa síndrome, né? E ser bonzinho, eu aprendi que ser bonzinho é disfuncional. Ser bom é saudável, mas ser bonzinho é disfuncional. Porque aí eu boazinha, vou lá querer resolver os problemas de todo mundo, ajudar todo mundo, vou adivinhar que alguém está precisando de mim. Isso é disfuncional, isso sobrecarrega. Né? Isso alimenta doença, né? E não faz sentido. E um outro livro que eu estou lendo atualmente, eu estou gostando muito, com indicação até do Álvaro, numa live dele, é Produtividade Máxima, como gerir melhor seu tempo. Muito bom esse livro, muito bom, excelente as dicas que tem lá. São esses que eu quero citar aqui hoje. Ah, eu gostei. Muito bem. Carlene, e um filme? Filme? Isso. Eu gosto muito de um filme que chama Divertidamente. É um filme que mostra como funcionam as nossas emoções. É muito legal esse filme, muito legal. A forma com que é abordado lá, a limpeza que o cérebro se encarrega em fazer de algumas memórias, né? É muito legal, eu gostei muito desse filme. E eu gostei também de um filme que eu assisti que chama Corrida Selvagem. Ele passa uma lição de vida muito bonita. Gostei. Esse daí eu não conheço, não. Corrida Selvagem, muito bom. Eu gostei. Muito bem. Carlene, agora, deixa os teus contatos, Carlene, porque assim, para entrar em contato com você, para saber, né, dos serviços que você oferece, porque você é psicossomatonalista, então você, como psicossomatonalista, você vai analisar, né, quais são as emoções que estão ocasionando o adoecimento da pessoa. Isso. E você também é psicoterapeuta, né, que também já ajuda bastante, se a pessoa sofre ali com algum trauma, já vai ajudar a resolver, se a pessoa sofre de ansiedade, também já vai poder ajudar essa pessoa, né? E tudo isso para ajudar ela a recuperar a sua dignidade, a dignidade emocional. Exatamente. Então, deixa aí a sua rede social, por favor. Então, o Instagram é Carlene_APC. O WhatsApp, isso, o WhatsApp é o DDD 62 99228 5341. E por esse número me encontra também no Telegram. Muito bem. Então é isso, gente. Carlene, muito obrigado por você ter aceitado o convite para participar aqui com a gente, compartilhar da sua experiência, que você foi alguém que superou a fibromialgia. Você agora é uma profissional, psicossomatonalista e também psicoterapeuta, está ajudando outras mulheres, outras pessoas também a saírem, né,
desafios, bem como de outros, e também recuperar a sua dignidade emocional. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? Imagina, eu que agradeço. Para mim foi um privilégio estar aqui com você, com vocês hoje, gente. Isso. E eu vou também aproveitar para agradecer todos que participaram aqui no Ao Vivo com a gente, fizeram suas perguntas, né? Foram perseverantes aí, aguentaram até o final, devido à questão da internet, eu ter caído aqui a minha conexão, tá bom? Álvaro também, que ajudou bastante. Agradecer o Álvaro, não me deixou sozinha. Isso. E também agradecer a todos que participaram também, Carlene, compartilhando a live, divulgando também, ajudando na divulgação. Então, gratidão a todos vocês, tá?